E Lula se encontrou hoje com o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, em Montevidéu. Enquanto Lula prefere se distanciar dos países desenvolvidos e ficar mais próximo de seus aliados políticos, Lacalle Pou criticou a presença na CELAC de países que não respeitam as liberdades democráticas. O líder do Uruguai não quer ficar refém do Mercosul e busca acordos bilaterais com outras nações, como a China. Essa postura é criticada pelo Brasil e pela Argentina. Em discurso, Lula voltou a falar da fome no Brasil e criticou os governos anteriores. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. Brasil já não tinha mais hambre, não padecia hambre quando deixei a presidência. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. E hoje temos 33 milhões de pessoas que padecem fome. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país. Isso significa que quase todo o que hicimos em termos beneficiosos sociais para nosso país, em 13 anos de governo, durante 13 anos de governo, foi destruído em 6 anos. Se destruiu em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos. 3 7 anos. Do golpista Michel Temer. 3 do golpista Michel Temer. E 4 do governo Bolsonaro. O ex-presidente Michel Temer respondeu a Lula pelo Twitter. Disse o seguinte, abre aspas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Recomendo ao presidente Lula que governe olhando para frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e pregando a paz. Esse tweet é do Michel Temer. Hoje, agora, Augusto, às 4h34 da tarde, ele tweetou. Perfeito. Todo mundo é o Temer. Temos de reconhecer que no governo Temer começaram as reformas, começaram a ser esboçadas, algumas avançaram bastante, as reformas que só beneficiaram o Brasil. A reforma da Previdência começou a nascer com o Temer. O presidente Temer, se não tivesse enfrentado problemas políticos criados e estimulados pelos irmãos Joesley, Wesley, esses Esleys todos, se ele não tivesse surgido aquele problema, o presidente Temer avançaria ainda mais em reformas que o presidente Lula pretende detonar. Ele não gosta de nenhuma mudança, ainda jamais vai olhar para o futuro, porque ele é um prisioneiro de ideias do passado. Do passado. Eles estão parados num país que não existe e olha que o tempo passou. Ele está falando ainda que não havia pobres no governo dele. Então eu não entendo de onde vieram os pobres que eu continuei a ver. Na época eu falava para os caras, vem cá, nas esquinas que eu percorro, nos cruzamentos por onde eu passo, eu estou vendo pobre. Eu sou louco, né, ou eles continuam existindo? Ele fala como se não existissem pobres no Brasil. Eles só surgiram com o presidente Temer e com o presidente Bolsonaro. Agora tem o seguinte, estamos punindo fake news, tá? Alguém está mentindo. O Lula diz que são 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Ao mesmo tempo, a Marina Silva diz que são 120. Qual é que está cometendo aí, quem é que está espalhando a mentira que deve ser punida? Alguém, os dois, né? Os dois estão fazendo isso. Eles não têm o menor compromisso com a verdade. Nenhum. Ele nunca acabou com fome nenhuma. Fome zero durou quanto tempo, Silvio? Nada. 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 E ele ganhou muito dinheiro fazendo palestras em que ele dizia que ele ensinava a acabar com a fome no mundo. Quer dizer, é o tipo do demagogo, do cínico, que acha que vai conseguir mentir a vida inteira impunemente. Os próprios aliados do Lula que o ajudaram a sair da cadeia e voltar à presidência sabem quem ele é. E a história
mostra sempre que os fatos acabam prevalecendo. E esse é o Lula. É o Lula sendo o Lula. Nesta discurseira, aí dessa entidade que eu nem consigo decorar a sigla, qual é? Como é que é, Paulo? Sei lá que é. Pois bem. É difícil. Ele fala em democracia, salvar a democracia, e é elogiado. E as eleições eram desrespeitadas, o resultado das eleições foi desrespeitado pelo Bolsonaro. Falar isso aí com o ditador de Cuba presente, aqueles lá, os cubanos não sabem o que é uma urna desde 1º de janeiro de 1959. 59, eles não fazem eleições desde essa época. Tá? As ruas, cada quadra é vigiada, tá? Pelos espiões do governo, que é uma ditadura. O malandro da Nicarágua inventou um novo modo de campanha eleitoral. Ele prende o adversário. Parece um candidato, ele põe na cadeia. Também estão defendendo a democracia. Aí vai o Uruguai, fala a verdade, ele diz, não, peraí, finge que não ouve. O Uruguai é tão pequeno. O Uruguai está corretamente cuidando da vida e registrando a presença dos populistas de Araque, de 5ª categoria, que enquanto fingem defender a democracia, não fazem eleições. Quando fazem, fraudam. Quando aparece algum adversário, prendem, como aconteceu na Bolívia e como está acontecendo nesses outros países. Uai, seu app de vídeos curtos.